Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Henrique. No último vídeo eu falei sobre o livro Crime e Castigo, né? Um livro muito extenso, um livro com muitas informações, muitos desdobramentos na trama, né? Mas dessa vez eu li Noites Brancas, né? Um livro bem pequeno, apenas 79 páginas, muito tranquilo de ler, muito fácil. E assim, cara, é uma pedrada, sabe? Tem uma hora que você não suporta o personagem principal, mas à medida que você vai lendo, você vai começando a se interessar pela trama. Eu gostei mais da personagem feminina, Nastenka. Ela é mais realista, né? Eu acho que justamente por conta da proposta, ela vive no mundo mais pé no chão. Já ele é um cara que vive no imaginário, ele não se identifica com a realidade. E aí, muito por conta disso, é que ele se denomina, né, justamente lá no começo do livro, como o Sonhador. E ele vai seguindo com esse nome durante toda a história. Noites Brancas. Por que esse nome? Existe um fenômeno que acontece, né, na Rússia, principalmente na cidade de Petersburgo, que acontece no verão. O sol ele se recusa a se pôr, e aí a noite fica tão clara quanto o dia, né? E aí a história ela se passa nesse contexto, né? Se passa num contexto de verão, onde as pessoas elas estão indo para casa de veraneio, e um jovem que mora também em Petersburgo, ele passeia pela cidade, ele é uma pessoa de natureza introspectiva, ele tem um comportamento muito neurótico, ele vive no anonimato, ele se sente como uma pessoa invisível, né, na cidade, e acaba por ele mesmo criando ali o seu mundo através do imaginário. Ele cria as relações com as pessoas apenas no seu imaginário, né, tendo diálogos internos. Ele passa a dar personalidade aos objetos, às casas, né, da cidade, e ele passa a ter afeto também por esses imóveis. É uma coisa bem esquisita de se ver, mas vai falar muito ali no início da solidão, do quanto é ruim você viver dessa forma, viver isolado das pessoas, não poder se comunicar, né? As pessoas ter esse momento de saída, sabe, para um sítio, e ele via isso acontecendo e ele se magoava. Eu senti que tem uma parte que ele fala que ele gostaria muito que alguém convidasse ele para ir para um desses lugares, né? Mas não é o que acontece. Então ele passa a passear pelas ruas de Petersburgo, e nesse momento ele encontra uma jovem mais um pouco adiante que está chorando, e aí ele começa a pensar sobre aquela jovem de cabelos pretos, né? De repente ela se levanta, sai andando, e ele a vê de longe. E aí, quando menos espera, alguém aparece e tenta ter alguma coisa com ela, só que de uma forma abrupta. Ele vê que essa pessoa não está respeitando a jovem, então ele acaba intervindo, acaba salvando ela dessa pessoa. Ela pede para que ele acompanhe ela até em casa. Ela estava em um local, apesar do dia estar claro, eram 10 horas da noite, para a época, né, era uma coisa muito incomum uma jovem estar nas ruas, e ele via isso como um sinal de que ele deveria acompanhar ela até a casa dela para que ela fosse protegida, né? E no meio do caminho eles vão conversando, e naquele primeiro momento os dois eles já começam a ter uma paixão
ali de imediato, né? Aquela coisa ilusória já no começo, ele bem mais do que ela, tanto que ela pede para ele não se apaixonar por ela. Ela já fala, ela já diz de cara que é uma das regras, né? Porque ele pede para sair com ela outro dia. E aí ela aceita, só que ela coloca como regra que ele não deve se apaixonar por ela. E aí a história se passa em torno de 4 dias, né? É uma história sobre um amor tão intenso que ele sente por ela, que esse amor ele não cabe nesses 4 dias, mas é nesse período de tempo que essa história se passa. E aí você vai ver ele contando a história de vida dele, você vai ver ela contando a história de vida dela, né? Que eu acho bem mais interessante do que a história dele. Ela estava chorando, né? Quando ele encontra, ela estava chorando. Ela teve uma desilusão amorosa com um rapaz que prometeu que ia ao encontro dela para poder se casar com ela, e esse rapaz não aparece. Aí por conta disso ela está chorando e tal, e aí nesses 4 dias ela vai ao mesmo local para ver se esse rapaz vai aparecer. Só que chega uma hora que ela se desilude disso, né? O protagonista, o sonhador, ele jura que ama ela, ele transmite esse amor para ela. De início não fica muito claro, né? Apesar dele falar, mas ele não demonstra intenções claras. E aí por conta disso ela tem ele como um amigo, como um irmão. E ele fica na friend zone. É isso que acontece, né? E aí chega uma hora que ela se desilude desse cara, então ela promete que vai amar ele tanto quanto ele ama ela, promete que eles vão se casar, vão morar na casa que ela mora atualmente com a avó dela, e pronto, beleza. Só que aí o que acontece? No 4º dia, e aí chega o rapaz que tinha prometido, né? E aí ela larga o personagem principal, o sonhador, e vai de encontro a esse rapaz. Eu não falei muito aqui o nome dela, mas o nome dela é Nastchenka, né? E eu vi muito que o pessoal, quando vai comentar sobre esse livro, fala muito que ela nem sequer sabe o nome dele, né? Mas ele repete diversas vezes o nome dela, mais de 100 vezes, né? Talvez porque não fosse tão importante assim saber o nome do sonhador, né? Porque também não é mencionado o nome do rapaz com quem ela queria se casar. Então as figuras masculinas aqui nesse livro, eles não têm uma importância de saber suas identidades, né? Mas é importante saber a identidade da moça, né, para saber o contexto, a motivação, o porquê que a história aconteceu dessa forma. Eu achei muito bom a leitura desse livro. No começo eu não achei tão legal, porque esse cara ele é muito chato, ele vai falando ali sobre o quanto ele é tímido, o quanto ele é introvertido, né? E no começo é legal a visão de mundo dele, mas depois vai ficando muito chato, cara, muito chato. Eu quase pensei em deixar esse livro para lá, mas aí quando começou a parte da moça, foi quando eu achei legal. E esse livro ele tem algumas lições importantes, que não é legal, né, a gente ficar preso apenas no nosso mundo, se identificar apenas com a realidade da nossa cabeça, né? Hoje em dia existem muitas pessoas assim que idealiza tudo, né? Tudo tem que ser igual a um personagem de um filme, né? A gente tem que se parecer com um personagem de filme. A gente vê as pessoas sempre performando ao invés de ser elas mesmas, né? Eu posso dizer por mim também, por exemplo, para gravar algum vídeo, eu fico tentando fazer 1000 coisas antes, mas graças a Deus eu estou buscando só gravar, falar e pronto, né? Tentar ser eu mesmo apesar de tudo, né? Porque é isso que importa. Também no livro uma das lições que é importante a gente aprender, que
essa entrega unilateral, né, nos relacionamentos, sabe? Pode ser relacionamento amoroso, amizade, qualquer coisa, cara. Se você é aquele bestão que faz de tudo por uma pessoa e essa pessoa não tá nem aí pra você, cara, eu acho que tá na hora de você seguir sua vida adiante sem essa pessoa, sabe? Buscar melhorar as coisas em você mesmo e assim, o que é seu já é seu. Então, se para você ter uma coisa você precisa pisar em ovos, eu acho que você deveria refletir sobre isso, porque eu acho que isso não deveria ser seu de verdade. Acho que você deveria largar, abrir essa gaiola, deixar esse passarinho ir embora e buscar ir de encontro ao que é seu, né? Essa devoção cega, né? No livro também vai falar sobre essa dissociação do pensamento. Ele sabe que ela gosta de outra pessoa, né? Mas ela também falou que ama ele e ele ama de uma forma muito intensa ela. E apesar dele saber, né, que ela ama outro cara bem mais do que ama ele, ele dissocia esse pensamento, né, da realidade e passa apenas a projetar o que ele sente por ela. E aí essa projeção desse sentimento, desse amor, é que faz ele ter essa entrega unilateral, ter essa devoção cega, sabe? Eu acho que Noites Brancas é isso, se trata de desilusões amorosas, pessoas que não são mais humanas, sabe? Pessoas que estão vivendo desconexas da realidade, estão vivendo mais no mundo das ideias, num sentido mental, né, do que na vida real, né, do que ter uma conversa séria, cara a cara, sabe? Eu acho que isso também, muitos vão falar que o personagem principal, ele é um cara fraco de espírito, mas eu acredito que ele não é fraco de espírito, mas que ele usa essa ferramenta do sonhar como uma ferramenta para sobreviver nesse mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se inscreva aí no canal, né? Faz algum comentário, alguma coisa do que você achou interessante. E se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem por aí, pelos comentários mesmo, que eu comento. É isso, valeu, tamo junto.